Queridos irmãos e irmãs, esse áudio extra que estamos enviando para vocês hoje é para comentar brevemente a respeito da carta apostólica publicada ontem, dia 8 de dezembro, solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Maria, pelo Papa Francisco. O título da carta apostólica é Patris Corde. Essa carta recorda os 150 anos do decreto Quemadmodum Deus do Beato Papa Pio IX, que proclamou São José como patrono da Igreja Universal. Então, o Papa Francisco, na sua carta apostólica, apresenta um belíssimo itinerário de devoção a São José e faz, em breves palavras, a exposição dos principais temas que nos associam à devoção a São José, ou seja, o testemunho de São José que nos ajuda a viver a santidade. Merece a leitura, é uma leitura leve, não é um texto pesado, ele recorda as passagens bíblicas mais importantes e relevantes de São José e o que é significativo, recupera para cada um de nós a oportunidade de nos tornarmos devotos mais ardorosos de São José. Por quê? Na carta apostólica, ele nos apresenta todos os elementos que ao longo dos séculos marcou a experiência de fé dos cristãos à luz da devoção a São José. O que dá para cada um de nós a chance de nos aproximarmos de São José de uma maneira mais intensa. Como é bom quando alguém nos ajuda, né, no caminho de devoção, mostrando-nos quais são os elementos, ou seja, as virtudes, as passagens heróicas e como a vida daquele santo iluminou a percepção da prática da nossa fé. E o Santo Padre nos entrega essa carta que é breve e que nos traz com muita clareza a ocasião, a oportunidade de aumentarmos a nossa devoção por São José. Juntamente com a carta foi publicado, fica com a mesma data, Penitenciaria Apostólica, 8 de dezembro de 2020. Ainda não vi o texto em português, encontrei no site publicado em latim e italiano. E peguei o decreto da Penitenciaria Apostólica, aonde o Santo Padre concede, na instauração desse ano dedicado a São José, que começa no 8 de dezembro de 2020 e vai até o 8 de dezembro de 2021, as indulgências. Ele consente a indulgência plenária. Bom, a primeira coisa importante para termos claro é que o Beato Pio IX, quando proclamou São José como patrono da Igreja, foi um momento muito peculiar em que a Igreja estava passando por grandes hostilidades e por severa perseguição. Bom, muito bem, não preciso falar muito sobre esse elemento. 150 anos depois, em que momento nós estamos, né? Ou seja, em todas as partes, os noticiários trazem para a gente como um tempo de perseguição se levanta. A Igreja que defende o valor da vida, que defende a dignidade da família, que defende a comunhão, o perdão, o anúncio do Evangelho em todas as partes, de maneira incondicional, vem severamente perseguida em muitas esferas, não só no campo da comunicação, onde se regimenta tanta disfuncionalidade, se instrumentaliza, né, em favor de interesses ideológicos que são muitas vezes contrários e ardentemente opostos aos princípios evangélicos, como também dentro de muitos governos legitimamente estabelecidos pelo mundo, que perseguem abertamente os cristãos. Então, vivemos um tempo dramático, porque alguém pode pensar, bom, o drama é só o drama amplo, relacionado à pandemia que afeta todo mundo. Não, olhamos com um pouco mais de acuidade, são 150 anos, recordemos a motivação do Papa, do Beato Pio IX, para entrega, para proclamação do patrocínio de São José no cuidado universal da Igreja e repesquemos o nosso momento histórico.
a gente vê que tem um grande sinal da graça de Deus acontecendo aqui, esse ano entregue a São José, que começa do 8 de dezembro de 2020 até o 8 de dezembro de 2021. Bom, quais são, então, o objetivo desse ano, como diz o decreto, é para que possamos alargar a nossa devoção, aumentar a nossa devoção a São José, olhando o seu testemunho de amor a Deus, de fidelidade como homem justo e, ao mesmo tempo, como pai guardião da família de Nazaré. E a solicitude para com Deus, deixar-se ser guiado por Deus ao longo de sua vida. Quais são as condições durante esse ano para poder recebermos as indulgências? São inúmeras. Então vamos lá, pouco a pouco. Sempre é preciso que tenhamos as condições fundamentais para que se possa conquistar a indulgência. Ou seja, que façamos a confissão sacramental, a comunhão eucarística e a oração nas intenções do Santo Padre. Então, isso sempre vai feito, né, para que possa haver a possibilidade das indulgências. Juntamente com isso, o ânimo de coração separado de qualquer intenção de pecado. Que nós temos a nossa fragilidade, é verdade, mas quando nós nos dispomos a pensar, desejar e cultivar tudo aquilo que favorece essa fragilidade, quando fazemos memória e aumentamos em nós o desejo pelo pecado cometido, bom, nós não estamos tendo um ânimo destacado do pecado. E é preciso, juntamente com a confissão sacramental, com a comunhão eucarística, com as orações pelo Santo Padre, que o ânimo, ou seja, que o nosso coração esteja assim, que esteja desejando não mais pecar, como a gente fala no ato de contrição, né? Durante a confissão. Aquele propósito, ele precisa ser não apenas declarado, mas manifesto concretamente nos atos cotidianos. Então essa é uma condição. E juntamente com isso, que essas são as condições de base, existem algumas condições particulares durante esse ano que nós podemos cumprir e se completa. Então, são as condições ordinárias, que foi essa que o padre acabou de descrever, e mais as condições extraordinárias que são próprias para esse ano. Vamos lá, quais são elas? O decreto ele é muito delicado, ele coloca cada uma das condições à luz das virtudes e do testemunho de São José. Olha que maravilha. Então, São José foi um autêntico homem de fé. Então, todo fiel, ao longo desse ano, é chamado a redescobrir a sua relação filial com Deus e a renovar a sua fidelidade na oração cotidiana. Olha aí, a gente já tem feito isso. Digo para vocês de maneira muito reservada. Quando eu fui olhando as condições, eu fiquei tão feliz porque há um ano a gente está caminhando, promovendo essas condições extraordinárias. Isso é um sinal de comunhão com a igreja muito grande, né? Então, a primeira, que durante esse ano a gente busque redescobrir a relação filial com Deus Pai e a renovar a nossa fidelidade na oração cotidiana. Então, se junto com as condições ordinárias, que foi aquela que o padre falou, somarmos ainda essa primeira condição especial para esse ano, qual é, padre? Meditar ao menos por 30 minutos a oração do Pai Nosso. Ou então, participando de um retiro espiritual, ainda que seja de um único dia, mas que ao longo desse retiro espiritual de um dia, nós possamos ter uma meditação sobre São José e o amor a Deus. Não? Sobre a meditação relacionada à figura de São José. É livre, não é só estrito a relação com Deus, mas a figura de São José. Um retiro espiritual de pelo menos um dia que preveja uma meditação sobre São José. Olha só que maravilha! E a gente pode fazer isso na nossa pastoral, podemos promover nas nossas pastorais. Por exemplo, durante o tempo de Páscoa, onde as pessoas ordinariamente vão à confissão, ou então fazermos nesse ano uma proposta pastoral
a gente tem a pastoral da acolhida. Juntar o povo da pastoral da acolhida e vamos fazer um dia de recolhimento, um dia de oração na igreja, combina com o padre. Durante a semana, cada um faz a sua confissão. É um exemplo, tá, gente, que o padre está dando. Faz a confissão, procura o sacerdote para fazer a confissão. E naquele dia da semana a gente faz um dia de recolhimento. Começa de manhã, uma meditação. Aquela meditação, ela segue por um tempo de silêncio, depois um momento de adoração eucarística, uma segunda meditação, se for o caso. Depois a gente para fazer o almoço. Na parte da tarde faz alguma dinamização de grupo. Uma terceira, melhor dizendo, meditação sobre São José, num horário livre, né? E por fim, a oração do terço seguida da Santa Missa. Um dia de espiritualidade, estão vendo? 3 meditações, mais a oração do terço, a Santa Missa. A confissão pode ser feita durante esse dia, ou para não sobrecarregar, porque às vezes o sacerdote não tem condições, e nessa situação do coronavírus a gente tem que diluir um pouco mais, né, para não ficar muito concentrado as atividades. Bom, durante a semana procuro o sacerdote, me confesso, ele tem 7 dias antes desse encontro, 7 dias depois para cumprir essa obrigação da confissão. E olha que maravilha! Olha que maravilha! A gente tem das mãos da igreja a indulgência plenária, essa graça extraordinária que podemos tomar em necessidade a nossa alma, ou podemos fazer um ato de amor ainda maior, entregar nas mãos da Virgem Maria para que ela ofereça pelas almas mais necessitadas do purgatório. Que grande ato de misericórdia! Esse é um ato de misericórdia que também vai aparecer na sequência das outras possibilidades. E bom, já fica aqui, é um ato de misericórdia. Então a gente está recebendo uma indulgência para realizar um ato de misericórdia. Nossa, você tem um ano todo, você pode conquistar depois em outros momentos a indulgência, mas se a primeira que você tem, você faz dela um ato de amor e de misericórdia. Rapaz, que grande tesouro você está dando para o Senhor. Que grande alegria, você está fazendo uma alegria dupla no coração dele. Além de preparar o teu coração no amor para estar com ele e desejá-lo intensamente, você ainda está oferecendo a graça extraordinária que o Senhor te dá por alguém mais necessitado, por uma alma que espera o socorro e o amparo da providência. Olha que maravilha! Está fazendo o coração do teu Senhor 2 vezes mais alegre. E aquela alma bendita que recebe esse socorro no céu, na plenitude da alegria, contemplando a face do Senhor, estará intercedendo por ti e por tantas outras almas que precisam do socorro, para que tantos outros corações sejam também generosos. Fantástico! Então essa é só a primeira condição extraordinária, que se somam àquelas condições ordinárias. A segunda, o Evangelho nos apresenta São José como homem justo. Então, redescobrir o valor do silêncio, da prudência e da lealdade no cumprimento dos próprios deveres. A segunda condição extraordinária é para nos favorecer nessa experiência, corresponder ou seja, viver mais intensamente o silêncio, a prudência e a lealdade no cumprimento dos próprios deveres, né? E qual é essa segunda condição extraordinária? Cumprir uma obra de misericórdia corporal ou espiritual. Exato. Cumprir uma obra de misericórdia corporal ou espiritual. E aqui a gente tem um elenco das obras de misericórdia corporais e espirituais que podemos encontrar na internet. Eu não me lembro agora o número ao certo de cada uma delas, mas, por exemplo, uma delas é orar pela conversão dos pecadores. Uma outra obra espiritual, a obra de misericórdia corporal, dar de comer a quem tem fome. Então a gente pode promover, pensando ainda no conceito de pastoral, olha lá, a gente ainda pode promover com esse retiro, por exemplo, uma arrecadação de alimentos. Que a gente motive para a preparação do retiro, que cada membro da pastoral não só traga 1 quilo de alimento perecível para o retiro, mas promova uma campanha em família de doação. E no final do retiro, todos esses bens materiais recolhidos vão ser entregues para a pastoral social que cuida dos mais necessitados. Entende? Ou pode ser uma coisa específica, como, por exemplo, fralda geriátrica, pensando especificamente nos idosos. Ou então, pensando naqueles que são enfermos, não sei, seringas ou alguma medicação específica que possa ser comprada, que possa ajudar o cuidado dos enfermos.
da comunidade paroquial, além do alimento, ou roupas, ou se a gente faz então antes do Natal, ou perto da Páscoa, ou antes do início do ano acadêmico da gurizada, material escolar, material de higiene, para de repente cuidar ou ajudar a assistir uma creche ou uma obra social que exista ali no território paroquial. Estão vendo como é que a gente pode casar uma coisa com a outra? E fazer, por exemplo, a primeira condição junto com a segunda, olha que maravilha! E a gente está exercitando grandes virtudes de São José. A terceira condição extraordinária possível, padre, a gente tem que fazer todas as condições? Não, basta uma delas. Deve ser as condições ordinárias e mais uma extraordinária. É que são várias. As extraordinárias são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Não, 5. São 5. Então, são essas 5. Vamos agora para a terceira. A fim de que toda família cristã seja estimulada a recriar o mesmo clima de intimidade e comunhão no amor e na oração. A terceira condição extraordinária, sabe qual é? Recitar o Santo Rosário em família. E aqui, de maneira particular, os namorados que estão se preparando e noivos, aqueles que estão se preparando para a vida matrimonial, recitarem o Rosário juntos, pedindo a intercessão de São José, obviamente, e oferecendo como ato de preparação, porque estamos caminhando, estamos começando uma relação pensando em termos uma família e uma relação digna de Deus. Fantástico! E olha que a gente já tem rezado o Rosário, refizemos a novena juntos. Estamos aprendendo a fazer o Rosário em família, estamos tendo gosto, estamos educando as nossas crianças essa vida de oração. Então, nos dias, como nós vamos ver, que são os dias especiais para a prática dessas obras, juntar a família e ali fazer a oração do Santo Rosário. Olha que bênção, que graça! E não é difícil, não são condições difíceis, são muito acessíveis e nós já estamos nos preparando para elas. Nossa, como é bom! E se a gente pega de novo, vamos pegar o exemplo lá da Pastoral da Acolhida que eu dei. Olha aí, no mesmo dia ainda tem a oração do Rosário. Do terço, tá? Quando eu falo Rosário, é porque o terço aqui na Itália é chamado de Rosário. Per la recita del Rosário, nelle famiglie e tra i fidanzati. Então eu uso a expressão Rosário, mas porque o terço aqui é chamado de Rosário. Não é todo Rosário. Bendito seja Deus se for todo Rosário. Né? Mas não se desespere. Ah, meu Deus, mas o Rosário todo é muito tempo, padre. Eu não consigo nem fazer sozinho, ainda vou parar meu marido, meu filho. Se fosse um tercinho, a gente ainda consegue. Ótimo, suas esperanças foram alcançadas. É o tercinho. Você pode fazer com ele, vai dar certo, que bom, fica tranquilo, viu? A gente deu um susto com o Rosário para você pensar no tercinho e agora para dizer, o tercinho dá certo, vai lá. É mesmo a oração do terço. Próxima condição, a quarta condição possível, diz respeito ao reconhecimento da dignidade do trabalho e a recuperação dos direitos e dos deveres no cuidado do outro, sobre a dignidade do trabalho. Então, olha que coisa extraordinária. Essa condição extraordinária, ela se divide em duas partes. Então, portanto, concede-se a indulgência plenária a todo aquele que confiar cotidianamente a própria atividade de trabalho, a proteção e a intercessão de São José, e a todo fiel que invocar com a oração de intercessão a São José operário, né, artesão de Nazaré, que na procura do trabalho possa encontrar o seu socorro. Então, todos aqueles que estão procurando um trabalho e confiam esse ato de ir em busca, a apresentação do currículo, a procura do trabalho, confiar ao patrocínio de São José esse seu momento de vida e a busca do seu trabalho. Pedir que São José possa te acompanhar e interceder por você. Confiar a Ele para que lhe venha um trabalho
dignitoso e na qual você possa honrar o nome de Deus e viver o mandamento do Senhor. E também a todo aquele que trabalha e que confia cotidianamente a sua atividade de trabalho à intercessão de São José. Olha que maravilha! E a quinta e última intenção, recordando-se que São José defendeu a Sagrada Família na fuga para o Egito, sempre partiu em socorro ao menino Jesus quando estava em perigo. Todo o fiel que recitar a litania de São José, ou seja, a ladainha de São José, ou qualquer outra oração aprovada a São José em favor da igreja perseguida e para o alívio de todos os cristãos que sofrem todo tipo de forma de perseguição. E nós já fizemos por várias vezes essa proposta de oração no nosso grupo. Rezar pelos nossos irmãos e irmãs perseguidos e confiar à igreja que sofre em cada um dos cristãos perseguida, confiá-la ao patrocínio de São José e que os nossos irmãos, pela intercessão de São José, fiquem firmes na fé. Olha que fantástico! Então, a gente pode também, pensando lá no retiro, com a pastoral da acolhida, que o padre deu a ideia no início, oferecer a Santa Missa até no formulário. Pode oferecer a Santa Missa a São José, pronto, fazemos a Santa Missa votiva a São José, que é mais significativo, e oferece como intenção da Santa Missa por todos os cristãos perseguidos. Ou podemos oferecer o terço na intenção de todas as famílias, confiando todas as famílias ao patrocínio de São José e toda a igreja, especialmente os cristãos perseguidos, ao patrocínio de São José. Ou essa intenção pode ser colocada dentro da adoração eucarística. Vai ser um dia bendito, esse do retiro. Fica aí a ideia, olha, vale a pena. Não só a pastoral da acolhida, né? Pode fazer isso com a pastoral familiar, a gente pode fazer isso com o apostolado da oração, com os ministros extraordinários da Eucaristia, com um grupo de crisma, com a catequese, enfim, ou com as catequistas. Se mobilizar a criançada vai ser muito difícil, mas a gente pode, no retiro de catequese, colocar uma pregação sobre São José e introduzir alguma dessas intenções com a garotada que já vai se confessar para a primeira comunhão. Vocês estão entendendo? A meninada vai fazer a primeira comunhão e elas vão necessariamente se confessar, vão necessariamente criar uma atitude de hostilidade ao desejo pelo pecado, porque elas estão se preparando durante 2 anos para isso. Então olha as condições ali acontecendo. A confissão, o repúdio ao desejo de pecado, a comunhão, que vai ser a primeira vez que elas vão receber. Então, no retiro de catequese, a gente faz um momento de oração pelo Santo Padre e introduz uma dessas condições, ou mais de uma, como o padre estava dando o exemplo agora, dentro do retiro da catequese, e a gente está assegurando para essa garotada dons maravilhosos. E se na formação com os pais a gente transmitir isso, a gente ainda pode levar os pais a participarem junto deles dessa preparação. E aí vão ser muitos corações se preparando para receber as indulgências. Veja quantas possibilidades nós temos de fazer e consolidar o bem pela salvação das almas. Agora, na conclusão do decreto, a Penitenciaria Apostólica recorda o testemunho de Santa Teresa d'Ávila, de São João Paulo II, e diz assim: para reafirmar universalmente a universalidade do patrocínio de São José sobre a Igreja, somando-se ao que já foi mencionado, a Penitenciaria Apostólica concede indulgência plenária aos fiéis que recitarem qualquer uma das orações legitimamente aprovadas a São José, especialmente nos dias. Isso significa que, nesses dias que o padre vai falar agora, se como família, no final da missa, tendo as condições fundamentais, aquelas condições que a gente já falou, né? Então, nesses dias em especial, que o padre vai falar agora, se no final da missa a gente faz uma oração devocional a São José, os fiéis que se prepararam com as condições ordinárias
nesses dias, com essa simples oração, recolhem a condição extraordinária necessária para receber as indulgências. Quais são esses dias? O dia 19 de março, o dia 1º de maio, festa da Sagrada Família, que vai acontecer daqui a pouquinho. Todo dia 19 do mês, atenção padres, atenção irmãs, todo dia 19 do mês a gente pode promover essa graça. E toda quarta-feira, que é o dia que nós sabemos que a igreja celebra a devoção a São José. Padre, toda quarta-feira? Toda quarta-feira. Mas eu posso? Pode. Se prepara, toda quarta-feira pode fazer a ladainha de São José. Ou pode fazer um ato de amor, pode fazer a meditação da oração do Pai Nosso. Vai na igreja, participa da missa por meia hora diante do Santíssimo Sacramento, se recolhe ali, recordando a oração do Pai Nosso. A partir de uma frase da oração do Pai Nosso, você começa a falar com o seu Senhor. No final dessa meia horinha, faz a oração da ladainha de São José. Oferece nas mãos da Virgem Maria aquele tempo. Nossa, Padre, mas a gente pode fazer tanto pelo bem das almas, tanto, e é tão simples, vocês estão vendo? Isso é a Igreja de Cristo. É o poder das chaves entregue ao Santo Padre. Ele está dando a cada um de nós, batizados, a graça de poder, durante esse ano, recolhermos flores e flores e flores e flores para ornar o altar glorioso do Senhor, pelo bem da salvação das almas. E o último ponto, esse era o sexto, né? Que o padre tinha falado, eu tinha me enrolado aqui, que eram 5 ou 6, esse era o sexto. E tem mais um ponto especial, onde o decreto vai falar sobre os anciãos, os enfermos e os agonizantes, que não podem realizar muitas coisas pela própria condição de vida em que estão. Impossibilitados de sair de casa, de se locomoverem, etc. Ele diz, com o ânimo destacado de qualquer desejo de pecado, ou seja, ele remete ao elemento da condição fundamental, da condição ordinária, né? E com a intenção de poder completar um daqueles assim que for possível, se o Senhor lhe der a graça. Quais são aqueles? A confissão sacramental e a comunhão eucarística. Para todos os fiéis que se encontrarem nesse estado, né, a ancianidade que impossibilita mover-se ao adoecimento ou à situação de agonia de morte, que disserem, que recitarem um ato de piedade, a oração existe a fórmula do ato de piedade, ou pode ser o ato de contrição, né? Em honra a São José, ou seja, eu faço aquele ato de piedade, aquele ato de amor, em honra a São José, e aqui posso somar uma oração de São José, oferecendo com confiança a Deus as dores e as dificuldades que está vivendo na própria vida, receberão também indulgência plenária. Então, basta pegar o que o Senhor está te dando e pelas mãos de São José oferecer a Ele, pelo bem da Igreja, pela salvação das almas. Eu tenho a velhice, as dores e o sofrimento agora, meu Senhor. Eu tomo isso, peço pela intercessão de São José, confio tudo isso às mãos de São José, e amparados pelas mãos de São José, eu o ofereço com confiança a Ti, pelo bem das almas e para a alegria do Teu coração. Pronto. E o ultimíssimo ato é lembrar os padres de abrirem as portas do confessionário e chamarem o povo de Deus e estarem ali presentes para confessar e visitar os enfermos. Pensei que o áudio fosse ser curto, ficou grande como uma meditação. O padre sempre é um pouco espichado. Conto com a paciência de vocês, mas acredito que esse áudio pode ajudar bastante a gente a viver bem esse ano que o Santo Padre nos concedeu de indulgência pela intercessão de São José. Esse ano consagrado a São José. São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.